Olá pessoal, hoje a nossa aula será sobre classes gramaticais. E a primeira classe gramatical que iremos ver é o substantivo. O que é um substantivo? O substantivo é a classe gramatical que nomeia todos os seres. Então eu dei um nome a alguma coisa, a um objeto, terei ali um substantivo. Exemplo: cadeira, porta, relógio, mesa, camisa, cabeça, homem, etc. Tá certo? Aí eu separei aqui o grupo do substantivo. Então, nós teremos alguns pares. Olha, substantivo simples e composto. Quando é que eu terei um substantivo simples? Substantivo simples eu terei quando o substantivo for formado por um único núcleo. Exemplo: mesa, cadeira, porta. Então, tem um núcleo só, o substantivo é simples. Já o substantivo composto é quando eu tiver dois ou mais núcleos formando o substantivo. Exemplo: couve-flor, guarda-roupa e etc. Tá certo? Aí nós temos também os substantivos comum e próprio. Quando é que eu teria um substantivo comum? Como o próprio nome fala, comum. É comum a um determinado grupo. Homem. Bom, eu sou homem, meu tio é homem, meu pai é homem. Então é comum. Agora, quando eu falo o nome de pessoas, nome de cidades, nome de países, nomes de continentes, até mesmo nomes de animais, aí eu teria o substantivo próprio. Não é? Quando eu falo nome de animais, é o seguinte: eu tenho um cachorro que se chama Rex, então Rex será considerado substantivo próprio. E comum seria o cão, cachorro. Não é? Então, cachorro seria comum e Rex próprio. Tá certo? Aí nós teremos também aqui o par de substantivo primitivo e derivado. O que é um substantivo primitivo? Olha só, eu tenho a palavra café. Observe que a palavra café, ela não existiu, ela não veio de uma outra palavra. Ela existe por si só. Então, neste caso, café é um substantivo primitivo. Agora, cafezal, cafeína, aí são palavras que eu falarei que são derivadas da palavra café. Então, primitivo é a palavra já existente. Palavra, o substantivo derivado. Então, derivou de uma palavra já existente. Aí nós teremos também aqui o par de concreto e abstrato. Né? As pessoas, às vezes, têm muita confusão em relação a isso aí. Alguns alunos me falam: professor, o substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Nem sempre. A maioria das vezes, sim. Não é? Por exemplo, olha, caneta. Caneta eu posso tocar? Posso. Concreto? Na maioria das vezes, né, essa é a lógica, mas nem sempre. Por exemplo, Deus é concreto. Eu não posso tocar Deus. Não é? Então, eu tenho que desfazer essa orientação que eu tive de que concreto é tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que eu posso colocar na mão. Não é? Então vamos ver, olha só, eu terei o substantivo concreto quando esse substantivo existir por si só. Então, para poder esclarecer mais, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar mentalizar a imagem do substantivo. Se eu conseguir formar essa imagem, ele é próprio. Se eu não conseguir formar essa imagem, aí o substantivo é considerado abstrato. Exemplo: olha, eu tenho um coração. Coração eu consigo mentalizar a imagem de coração. Então é concreto. Amor. Olha, amor eu não consigo mentalizar, eu não consigo formar uma imagem de amor. Então ele é abstrato. Ou seja, todos os sentimentos serão abstratos. Tá certo? Olha só, vou dar um outro exemplo. Vento. Vento é concreto ou é abstrato? Eu consigo formar uma imagem do vento? Não. Então ele é abstrato. Furacão. Eu consigo formar uma imagem do furacão? Eu consigo. É quando o vento pega o lixo e poeira, né, e tem aquela forma. Então o furacão será concreto. Tá certo? Até aí tudo bem? Então vamos continuar. Flexão do substantivo. O que é a flexão? A flexão, na realidade, são as várias possibilidades que eu terei de forma do substantivo. Então, nós temos aqui, olha, eu terei essa flexão, essa mudança, né, essa forma em gênero. Então, o gênero é classificado em masculino e feminino. Então, nós teremos aqui, olha, quando eu tenho um gênero, eu falo em uniforme e biforme.
O próprio nome fala, uni é uma, forma é forma, ou seja, é uma forma para designar o masculino e o feminino. E o biforme, bi, são duas formas, não é? Então são duas formas, uma para designar o feminino e outra para designar o masculino. Como é que nós vamos ver isso aqui? Quando eu falo, por exemplo, aqui do biforme, o menino correu, a menina correu, o menino é masculino, tá claro? Menino é um substantivo masculino. A menina, menina ficou claro, menina é um substantivo feminino. Tá certo? Então aí nós temos duas formas, classificamos como biforme. Agora o uniforme terá uma especificação diferenciada. Quando eu falo em substantivo de gênero uniforme, eu falo em sobrecomum. Quando é que eu terei um substantivo uniforme sobrecomum? É quando o substantivo ele caracterizar o masculino e o feminino e eu não alterar o artigo. Exemplo, a criança caiu. Então a criança tanto pode ser a menina quanto o menino. A vítima foi socorrida pelo médico. A vítima tanto pode ter sido o homem como pode ter sido a mulher. A testemunha foi arrolada pelo juiz. A testemunha pode ser o masculino, pode ser o feminino. Observe que nesses casos eu não alterei o artigo. Então nós teremos aqui o substantivo uniforme sobrecomum. Quando nós alteramos esse artigo, nós teremos um uniforme comum de dois gêneros. Exemplo, o artista se atrasou. A artista é bonita. Observe que o substantivo artista permanece nos dois casos. O que vai designar o gênero será, no caso aí, o artigo. O masculino o artista, e o feminino a artista. Tá certo? Então, veremos aqui o uniforme epsiano. Quando é que eu terei o uniforme epsiano? Para designar animais e plantas. Por exemplo, a onça é brava. Eu não sei dizer se a onça é macho ou se a onça é fêmea. Eu só sei que não existe o onço, não é? Então, se não existe o onço, eu tenho aí a classe do epsiano. Tá certo? Então, para nós designarmos a onça, a formiga ou jacaré, eu poderia utilizar as expressões macho ou fêmea. A onça macho, a onça fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea. Tá certo? Então, nós teremos aqui, na nossa continuação, como eu falei sobre o biforme, né? O biforme nós temos o moço correu, a moça correu, como nós vimos aí anteriormente. Continuando, a flexão do substantivo, vamos ver a flexão em número. Quando eu falo flexão em número, eu estou me referindo a singular e plural. Mas olha só, antes de eu falar da flexão de número, eu vou voltar aqui na flexão de gênero. Por quê? Porque nós teremos situações em que na mudança de gênero eu também mudarei o sentido do substantivo. Exemplo, o rádio quebrou. A rádio fica no centro de Macaé. Quando eu falo o rádio, eu falo o objeto. Quando eu falo a rádio, eu falo o local onde as programações, né, são exibidas. Então nós temos aí uma mudança de sentido. Mesma coisa, o guarda me parou. A guarda fica na Virgem Santa. Então eu tenho o guarda, o agente, a guarda, a instituição. Então quando eu tive essa alteração de gênero, eu tive também a alteração de sentido do substantivo. Tá certo? Vamos ficar espertos em relação a isso aí. Então, continuando, a flexão de número singular e plural. Então, gente, olha só, na língua portuguesa, na maioria das vezes, para eu poder transformar o singular no plural, é só acrescentar o S. Né? E quando eu tenho uma terminação IS, EIS, e assim sucessivamente, dependendo dos padrões. Por exemplo, eu tenho limão, singular, eu tenho limões. Observem, limões, né? Ões. Mas eu terei alguma situação diferenciada em relação a isso aí. Como, por exemplo, cidadão. Cidadão, o
plural de cidadão não será cidadões, e sim cidadãos. Eu só vou acrescentar o S, tá certo? Então isso aí é para vocês ficarem espertos em relação à flexão do singular e plural. Mas eu gostaria de chamar a atenção em relação a essa flexão sobre a metafonia. O que é metafonia? Eu posso ter a formação de plural metafônico. Quando eu falo, o ovo quebrou, os ovos quebraram, observe que ovo, ele tem um som fechado na hora da pronúncia. E quando eu falo ovos, o som é aberto. Então aí nós chamamos de metafonia. E nesse caso nós tivemos a formação de plural metafônico. Tá? Um outro exemplo. Ele cavou um poço. Ele cavou 2 poços. O posto está fechado. Os postos estão fechados. Então houve a mudança no tom, não é? Então eu tinha a pronúncia fechada e a pronúncia passou a ficar aberta. Nesse caso nós temos a formação de plural metafônico. Então por último aqui, gente, olha só, nós vamos ver o grau do substantivo. Quando é que eu terei o grau? O grau será classificado em aumentativo e diminutivo. Exemplo, caiu uma gotícula d'água no copázio. Opa, gotícula é o diminutivo de gota, copázio é o aumentativo de copo. Então é importante nós sabermos o seguinte, nós temos algumas palavras que foram convencionadas no nosso linguajar comum, e as palavras que são, na realidade, envolvidas pela nomenclatura gramatical brasileira. Eu tenho a palavra, o diminutivo de casa, como casinha no linguajar comum, no linguajar chulo, mas o correto é casinhola ou casinholo. Eu tenho gotinha no linguajar comum, mas eu tenho gotícula como a forma correta de diminutivo, de flexão aí, de número não, de grau, tá certo? Bom, gente, espero aqui que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado um pouquinho, tá? E até o próximo vídeo. Até logo!